Vamos abrir, irmãos, por favor, as nossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós estamos iniciando uma pequena série de mensagens, apenas 3 mensagens, com esse tema, Entendendo o Amor. E a mensagem de hoje, nós vamos começar essa série, o maior de todos. O amor é o remédio para a doença do mundo, afirmou o célebre, notável psiquiatra Dr. Karl Menninger. O amor é o remédio para a doença do mundo. Ele resumiu a abordagem terapêutica que ele realizava dessa maneira: o amor cura, ele cura os que dão e ele cura aqueles que o recebem. Pense nisso. Essas duas afirmações tão poderosas. O amor é o remédio para a doença do mundo, e ele afirma depois sua abordagem terapêutica, como ele tratava seus pacientes. O amor cura, ele cura os que dão e ele cura aqueles que o recebem. Irmãos, o amor é de fato um bom remédio. Já disseram que as 3 palavras mais poderosas em todos os idiomas são exatamente essas: eu amo você. Eu amo você. Quando eu era mais jovem, eu fazia parte de um trabalho evangelístico nos trens da Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Além de uma pequena pregação de vagão em vagão, nós também distribuíamos panfletos falando do amor de Deus, ou panfletos com mensagens cristãs. Eu nunca vou esquecer uma cena em que o meu cunhado, nós estávamos juntos fazendo esse trabalho, e na hora de distribuir os panfletos, o meu cunhado entregou um desses panfletos a um homem aleijado. Ele não tinha as 2 pernas, ele andava se arrastando pelos vagões, apenas apoiado no tronco e se apoiando e se arrastando com os braços, e ele pedia esmola o dia inteiro. E quando o meu cunhado passou por ele, entregou o panfleto, eu o ouvi dizendo: Jesus ama você. E aí o meu cunhado seguiu o caminho, distribuindo os outros panfletos para outras pessoas, e quando eu passei por aquele homem, ele estava olhando para o panfleto, as mãos sujas. Na verdade, ele andava muito sujo, porque se arrastava pelos vagões, ele muito sujo, ele segurando aquele panfleto, suspirou dizendo assim: pelo menos alguém me ama. Irmãos, esse é o poder do amor. Eu sei que a nossa sociedade por vezes confunde amor com sexo, ou amor com dinheiro, ou amor com presentes. E muitas pessoas não entendem o amor, ou mesmo muitas pessoas têm medo dele, do amor, porque nunca viram o amor verdadeiro. Esses dias eu vi alguém postando na internet: amor não deve ser entendido, deve ser praticado. E eu fiquei pensando, tolice! Como você vai praticar alguma coisa que você não conhece, não entende? O amor precisa de fato ser entendido, porque muitas pessoas não entendem o amor, elas têm medo dele. Mas mesmo com todas as nossas falsificações, mesmo com todas as nossas confusões ou mal entendidos a respeito do amor, o mesmo, apesar de todos os abusos que cometemos em nome do amor,
ainda é verdade que o mundo precisa agora de amor, o doce amor. E não é apenas da palavra amor que o homem precisa, o mundo precisa, na verdade, do amor real. Precisamos ver o amor, precisamos ouvi-lo, senti-lo, experimentá-lo nas nossas vidas. Nós precisamos saber como passar amor para outras pessoas. Então, a fim de nos ajudar a fazer isso, a gente começa essa curta série de mensagens baseada justamente em 1 Coríntios capítulo 13. Muitos de vocês já conhecem esse texto de cor. Esse é, afinal, um dos textos mais famosos em toda a Bíblia, mais amado, mais belo de todos os capítulos da Bíblia. Muitas vezes, 1 Coríntios é lido em casamentos, em bodas de ouro, em celebrações que de fato enaltecem o amor. Muitas vezes ele é cantado em belas canções, não só dentro da igreja, mas também no mundo. Cantores, poetas já usaram 1 Coríntios capítulo 13. E ainda assim eu me pergunto se nós realmente conseguimos entender o significado profundo dessas palavras. Nós já ouvimos tantas vezes 1 Coríntios 13, mas será que a gente de fato entende o que significam essas palavras? Então eu creio que é bom voltar a essa famosa passagem para estudá-la um pouco mais a fundo. Estudando esse texto, eu descobri que nós podemos dividi-lo em pelo menos 3 partes, ou resumi-lo em pelo menos 3 partes. A primeira parte é a preeminência do amor, versículos 1 a 3. A segunda parte é a prática do amor, versículo 4 a 7. E a terceira parte é a permanência do amor, do 8 ao 13, ou do 8 até o final. Então, esse texto de 1 Coríntios pode ser dividido ou esboçado dessa maneira. Agora, antes de focar no texto, vamos falar um pouquinho sobre o amor. O que é o amor, irmãos? Será que o amor é um sentimento? Um frio na barriga? Será que o amor é um apego emocional? Há muitas maneiras da gente usar a palavra amor no nosso idioma, o português, como aquele homem que declarou: eu amo a minha esposa, eu amo o meu filho, eu amo o churrasco e eu amo o Flamengo. Será que tudo isso é amor? Ou será que esses amores são a mesma coisa? Então, de que tipo de amor Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 13? Há 4 palavras gregas, irmãos, para o amor. Você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, um outro idioma. E o grego usava pelo menos 4 palavras para descrever, ou que pode ser traduzida do grego para o português como amor. A primeira palavra é eros. Eros é amor sexual. Essa palavra não é usada no Novo Testamento, mas ela faz parte do idioma grego para descrever amor. A segunda palavra é a palavra storge. Storge significa afeição amigável. Essa palavra é usada no Novo Testamento para descrever o afeto que existe entre os crentes e Cristo, ou o afeto que existe entre os irmãos em Cristo. Storge, afeição amigável, o que eu sinto pelos meus irmãos em Cristo. Philos é a terceira palavra, significa amor de família ou amor da família. Ele é usado no Novo Testamento para o nosso amor por Deus e o nosso amor também pelos outros, os outros que pertencem à família de Deus. E ainda há uma 4ª palavra que é usada no Novo Testamento para descrever amor, que é ágape, é o amor abnegado. Essa palavra foi usada raramente no período do Novo Testamento, mas ela foi usada poucas vezes, e ela se referia unicamente ao amor de Deus por nós.
Ágape é o amor de Deus por nós. O amor ágape é o amor que se estende para outra pessoa sem limites, sem barreiras. Ágape é o amor que se sacrifica em nome da pessoa amada, sem pensar no que poderia ter como retorno, sem pensar no que poderia ter como troca. Ágape, essa é a palavra que Paulo usa no nosso texto de 1 Coríntios capítulo 13. Ágape é o amor que começa com Deus, esse amor vem até nós, e então esse amor se move para fora de nós em direção a outras pessoas. O amor ágape, ele nasce em Deus, ele flui até nós, e ele então flui para outras pessoas através de nós. Mas lembre-se, esse amor vem de Deus. Um dos nossos problemas com 1 Coríntios 13 é que nós já ouvimos esse texto tantas e tantas vezes que ele perdeu o poder de nos encantar, o poder de nos comover. Ouça 1 Coríntios capítulo 13, os versículos de 1 a 3, na versão A Mensagem, de Eugene Peterson. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os seus mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como um mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor, estou falido. Irmãos, o ponto dessa passagem pode se afirmar em uma única frase, esses 3 versículos: tudo que eu faço, tudo que eu diga, tudo é inútil sem amor. É o resumo de 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Tudo que eu faço, tudo que eu diga, ou tudo, é tudo inútil sem amor. Há 3 versos para cada uma dessas facetas, e eles estão contidos justamente, ou essas facetas estão contidas justamente nesses 3 primeiros versículos. Nós descobrimos nos versículos 1, 2 e 3 as seguintes afirmações. Em primeiro lugar, o amor é maior que a comunicação eloquente. Versículo 1 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Você já tentou aprender outra língua, outro idioma? Já tentou? Não é fácil. Eu admiro os nossos missionários que vão para outros países e passam anos estudando uma nova língua para poder comunicar de maneira efetiva o Evangelho de Jesus para as pessoas de outra cultura. Que Deus abençoe o sacrifício dos nossos missionários que estão entre os índios, aprendendo a língua dos índios para comunicar o Evangelho. Mas ainda assim o nosso texto diz que sem amor, não importa quantas línguas você fale, não importa o quão eloquente você pode comunicar a mensagem de Deus, o maior linguista do mundo é ineficaz se ele fala sem amor. Ele pode falar as verdades mais absolutas, ele pode falar as verdades mais profundas de maneira mais clara possível, mas nada disso é válido se ele não tem amor. E essa questão, quando ela foi escrita, na época em que foi escrita, ela foi muito forte, porque entre os gregos a eloquência era algo muito chamativa. Os gregos valorizavam os homens que sabiam fazer grandes discursos.
Nós só temos que pensar nos grandes filósofos de Atenas. Eles mantinham seus ouvintes vidrados, eletrizados, ouvindo os seus discursos lindos e fascinantes. O próprio apóstolo Paulo declamou ou pregou em Atenas, e as pessoas o ouviram fascinadas. Por quê? Porque elas eram encantadas com a grande eloquência. Mas o texto diz: sem amor, a eloquência eletrizante não significa nada. Também é útil você saber que as religiões pagãs na Grécia, elas usavam uma espécie de sino para chamar a atenção dos seus deuses, para invocar os seus deuses. Tocavam gangores ou pequenos sinos. Já ouvi dizer até de seitas no Haiti ou na Índia, que ainda usam essa espécie de ritual para invocar os seus deuses. Então a questão aqui é clara: se você fala sem amor, você não é melhor do que os pagãos. É o que o texto diz. Se você fala as verdades de Deus, mas você as fala sem amor, você não é melhor do que um pagão incrédulo sem Deus. O amor é maior do que a eloquência, comunicação eloquente. Mas o texto também nos ensina que o amor é maior que os dons espirituais. Paulo diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Paulo menciona 3 dons espirituais aqui, que ele já tinha previamente falado no capítulo 12. Ele fala da profecia. A profecia se refere à capacidade de declarar a verdade de Deus. É uma forma de mudança de vida poderosa, que vem através do declarar a palavra de Deus. Profecia. Paulo também fala do conhecimento, que envolve entendimento profundo da palavra de Deus. Mas Paulo também fala da fé, que é a capacidade única de confiar em Deus, para que Deus faça grandes coisas. Então Paulo fala Paulo fala da profecia, do conhecimento e da fé. Dons dados pelo Espírito Santo. Mas ainda assim, se a pessoa não tiver amor, ela pode ter o dom da profecia, ela pode ter o dom do conhecimento, ela pode ter o dom da fé, mas ela nada é. Veja como a Bíblia viva traduz esse versículo. Diz assim: se eu tivesse o dom de profetizar, conhecesse tudo sobre o que vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas, e contudo, não amasse os outros, que bem faria isso? Você percebeu a frase, conhecesse tudo sobre o que vai acontecer no futuro? Pense a respeito disso. Isso é impressionante. Imagine se você tivesse essa capacidade. Se você pudesse literalmente ter o conhecimento total sobre todas as coisas. Isso ainda não é suficiente. Você ainda precisará ter amor. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Coloque-se dentro dessa pergunta. Você gostaria de ser muito inteligente? Muito inteligente? Eu estou dizendo extra inteligente. Eu estou dizendo esperteza fora do comum. Imagine se você tivesse um QI de 500. Isso seria algo incrível. Você gostaria de ser super inteligente, tão inteligente que você poderia responder a qualquer pergunta sobre qualquer assunto na vida? Pense nisso. Agora vamos supor que de fato você realmente fosse tão inteligente assim, e vamos supor que você fosse o orador mais eloquente e talentoso do mundo inteiro. Toda vez que você abrisse a boca, todo mundo iria parar para ouvir você, hipnotizado. Agora vamos supor que você fosse brilhante em matemática, ciência, geografia, línguas, e em qualquer outro campo do conhecimento humano. Você é brilhante, e além disso você tivesse o conhecimento para curar a AIDS ou o câncer,
de modo que você pudesse visitar os hospitais e você iria curando os doentes de todos os hospitais. Isso não seria maravilhoso? Claro que sim. Agora vamos supor que além de tudo isso, você também pudesse trazer a paz para o mundo, e aí você é capaz de fazer com que judeus, palestinos e árabes se tornassem amigos para sempre. Agora suponha que tudo isso fosse verdade a respeito de você. De acordo com o nosso texto, se você tivesse todas essas coisas, Deus iria olhar para você e diria: não é suficiente. Sem amor. Sem amor, o resto é resto. Você entende? É nesse ponto que as palavras do antigo tradutor da Bíblia e intérprete da Bíblia, Matthew Henry, são tão importantes. Escritas há mais de 300 anos atrás, ele observou: não é o grande conhecimento que Deus vê como valor, mas a verdadeira e saudável devoção e amor. O amor, queridos, é maior do que a comunicação eloquente. O amor é maior do que os dons espirituais. Mas o texto também diz: o amor é maior que o sacrifício pessoal. Paulo diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Agora, esse versículo apresenta um problema sério, porque esse versículo pede para a gente meditar sobre coisas que automaticamente nós consideramos as mais nobres. Dar aos pobres é uma coisa linda que nós devemos fazer. Morrer por sua fé em Cristo é o sacrifício final que se espera de qualquer cristão. Mas ainda, queridos, que essas coisas sejam nobres e desejáveis, e valores que nós queremos alcançar na nossa vida, o texto diz que se não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, eu posso dar a minha fortuna inteira, se eu fosse muito rico, para todos os pobres do mundo, e eu morresse numa fogueira queimado por meu amor, por minha fé em Jesus, se eu não tiver amor, nada disso me vale. Então vamos a uma outra pergunta. Você gostaria de ser rico o suficiente para ser extremamente generoso? Quase todo mês a gente recebe pedidos de ajudas de igrejas que são mais carentes que nós. Irmãos, não seria maravilhoso se você tivesse dinheiro suficiente para dar milhões de reais para causas nobres? Aqui mesmo ao nosso redor nós temos várias boas instituições que trabalham em nome de Jesus para aliviar o sofrimento das pessoas, pregando a boa nova de Cristo. Não seria maravilhoso se você tivesse tanto dinheiro que você pudesse ajudar todas essas instituições, financiar de maneira integral o trabalho dessas organizações cristãs dignas? Como seria bom, não é? Agora suponha que você pudesse acabar com a falta de moradia na nossa cidade. Todos teriam casas dignas na nossa cidade. Se você pudesse acabar com a pobreza no Haiti ou na Índia, ou se você pudesse garantir que qualquer pessoa no planeta Terra tivesse o suficiente para comer e ninguém mais passaria fome, não seria uma coisa linda, maravilhosa a se fazer? Deus diz: não é suficiente. Sem amor, se você fizer tudo isso sem amor, não é suficiente, você não ganha nada. Irmãos, a verdade é que nós podemos doar para causas nobres, mas por razões indignas. Nós podemos abrir a carteira, entregar o dízimo, fazer uma oferta para as nossas igrejas, por razões indignas. Nós podemos doar por culpa, ou nós podemos doar porque queremos seguir uma multidão, ou nós podemos doar porque buscamos a glória dos homens. Ora, como Ele é generoso! Ou nós queremos doar porque queremos objetivos mundanos.
se dermos por essa razão as pessoas no ponto de recepção, as pessoas a quem nós estamos dando, elas serão beneficiadas, elas serão abençoadas, mas isso não vai nos acrescentar nada. Nada. Você estaria disposto a morrer por Jesus? Morrer por Jesus? Como batistas brasileiros, nós enviamos os nossos missionários para várias partes do mundo para anunciarem o Evangelho. Temos pastores missionários batistas que estão em várias nações, e muitos deles estão nessas nações disfarçados, porque são nações que proíbem a pregação do cristianismo. E muitos desses homens e mulheres estão lá, correndo risco de vida, em lugares perigosos ao redor do mundo. Alguns deles terão que enfrentar a incerteza e uma possível prisão, se forem surpreendidos falando de Jesus. Você entende que nós estamos enviando missionários para viver em lugares que a maioria de nós não gostaria de viver, e eles estão indo? Alguns deles poderiam acabar pagando o preço final por causa da sua fé, ou seja, mortos, decapitados. Você está disposto a ser perseguido por causa do Evangelho? Você está pronto a ser ridicularizado, difamado, humilhado por causa da sua fé? Pense bem antes de responder, pense bem. Mas Deus ainda diz: ainda não é suficiente. Sem amor, mesmo você se sacrificando por Cristo, nada disso você aproveitará. Dar aos pobres ou oferecer-se para ser queimado numa fogueira por causa da sua fé são coisas nobres, mas elas são inúteis, fúteis, vazias e até mesmo perigosas se não houver amor. É isso que esse texto está dizendo. Eu posso resumir esses 3 versos da seguinte forma: o amor é maior do que a comunicação eloquente, o amor é maior do que os dons espirituais, o amor é maior do que o sacrifício pessoal. Eu ainda posso resumir esse texto dizendo: sem amor eu não digo nada, sem amor eu não sou nada, sem amor nada disso me aproveitaria. Eu sei que muitas pessoas não gostam de matemática, mas há um poder muito grande nos números. Vamos fazer aqui algumas contas. Eu vou ajudar você. Quando você tem 10 mais 15, o resultado é? Alguns não têm certeza, não é? 25, não é? Agora, quando você tem 10 vezes 15, o resultado é 150. Agora vamos fazer uma conta com alguns zeros. Vamos multiplicar 1 milhão por 1000. Qual é o resultado, irmãos? 1 milhão por 1000. O resultado é 1 bilhão. 1 bilhão é 1 seguido de 9 zeros. Imagine, esse é um número muito alto, não é? 1 seguido de 9 zeros. Depois de 1 bilhão nós temos o que, irmãos? 1 trilhão. Depois de 1 trilhão nós temos quanto, irmãos? Até essa semana eu não sabia isso, fui procurar no dicionário, não é? Depois de 1 trilhão, 4 trilhão. Vocês são bons em matemática, então vamos um pouquinho mais acima. Depois de 4 trilhão nós temos quintilhão. Quintilhão, não é? O quintilhão é um 10 seguido de 18 zeros. Imagina, isso é um número muito alto. Eu não consigo imaginar um número mais alto que o quintilhão. Vamos lá. Agora suponhamos que você tenha 25 quintilhões. Isso é muita coisa, irmãos. 25 quintilhões. Multiplique por zero. Qual é o resultado? Zero. Você pode ter qualquer número aqui, o maior número do universo, o maior número que você imaginar, o número mais poderoso, mais pesado, mais denso, o maior de todos. Desse lado,
se você multiplica por zero, o resultado é o quê? Zero. Sempre zero. Deus está dizendo que a vida sem amor é zero. Você pode acumular todas as boas ações, você pode acumular todas as boas intenções, você pode acumular todos os dons espirituais, eloquência, conhecimento, fé, e você coloca tudo desse lado. Mas se você não tem amor, o resultado será sempre zero. É isso que esse texto está dizendo. Sem amor a vida é igual a zero. Você pode ser inteligente, bonito, forte, rico, educado, multilingual, condecorado, famoso, mas se você não tem amor, a sua vida é igual a zero. Esses versos pequenos nos desafiam a avaliar o que nós estamos fazendo e o que nós estamos dizendo à luz do amor ágape. Se nós formos honestos, nós temos que admitir que eventualmente todos nós temos um longo caminho a percorrer nessa área. Muitos de nós lutamos com pessoas difíceis, circunstâncias dolorosas, e nos momentos em que nós temos sido mais profundamente feridos por aqueles que estão próximos de nós, a tentação, irmãos, muitas vezes é esmagadora de responder com raiva, com amargura, de dizer coisas sujas, e de dizer coisas que nós achamos que as pessoas merecem ouvir. Às vezes nós queremos nos segurar, mesmo com aqueles que nos tratam tão cruelmente, a gente tenta segurar. Nós podemos até recorrer a ameaças, violência. No nosso desespero, irmãos, é fácil descer ao nível daquelas pessoas que estão nos atacando e fazer a mesma coisa e pagar na mesma moeda. Mas há uma maneira melhor de agir. Deus nos chama para amar os nossos inimigos. E se a vida é o que é, os nossos inimigos serão quase sempre as pessoas que estão próximas a nós. Amor significa fazer as coisas à maneira de Deus. Amor significa fazer as coisas à maneira de Deus. Significa responder com bondade quando a gente é maltratado sem motivo. Significa recusar alimentar as nossas queixas, murmurações contra aquelas pessoas que são verdadeiramente culpadas de pecado contra nós. O amor encontra uma maneira de estender a mão para curar até a violência que nós sofremos, até a mágoa que nós sofremos. Esse tipo de vida, irmãos, não é fácil. Jesus encarnou o amor de Deus, o seu próprio povo o sacrificou na cruz, e lá na cruz ele demonstrou amor por aqueles que o sacrificavam injustamente. É isso que Deus espera de nós, é isso. Mas isso não é fácil. Se você segue a Jesus, a mesma coisa pode acontecer a você. Injustiças, calúnias, violência, gente que te persegue, gente que segue você, gente que vai atrás para buscar um furo e falar mal de você. Deus não quer que você reaja como qualquer ser humano reagiria. Ele quer que você haja como Ele age. Isso é tão difícil. Quando a gente prega um sermão sobre amor, no final existe uma tentação da gente concluir o sermão dizendo assim: gente, vamos todos sair daqui agora e realmente amar as pessoas lá fora. Vamos lá, pessoal, vamos sair daqui e vamos mostrar como é o amor verdadeiro. Vamos lá, gente.
Essa semana vamos abraçar o maior número possível de pessoas, vamos perdoar as pessoas, vamos amá-las, vamos encontrá-las e vamos demonstrar o nosso amor. Eu não me oponho a esse tipo de abordagem, porque de fato vai chegar um momento em que a gente precisa fazer isso, botar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Mas eu acho que a gente vai perder o ponto se a gente terminar esse sermão dessa maneira. Irmãos, o amor não é sobre nós, o amor é de Deus. O amor não fala a respeito de nós, o amor fala a respeito de Deus. Uma vez que Deus é amor, todo amor verdadeiro começa em Deus e flui dele para nós. Então, se nós quisermos ser amorosos, nós devemos conhecer melhor Deus, é isso. Você quer viver o amor de Deus? Você quer de fato conhecer, experimentar e demonstrar o amor de Deus? Você tem que começar em Deus, Ele é o ponto inicial. Quando a gente de fato conhece Deus, ou o amor de Deus, de uma maneira pessoal, o amor dEle vem até nós de forma sobrenatural e flui através de nós à medida que nossos corações são transformados. Você entende? Como você vai praticar algo lá fora que não é natural de você? O amor ágape, ele vem de Deus. Então você precisa se agarrar em Deus e permitir que o amor dele flua para o seu coração, transforme você e lhe dê a capacidade de demonstrar esse amor por outras pessoas. Como nós podemos aprender esse amor? Como nós podemos praticar esse amor? João 3,16 tem a resposta: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Irmãos, Jesus é a prova do amor de Deus. Corra para a cruz. A cruz é a forma sangrenta do amor de Deus revelado no Filho dele. Passe um dia pelo Calvário, aqueça-se à sombra da cruz. É lá na cruz que você vai ver o amor se tornando real diante dos seus olhos. Durante o século XVII, Oliver Cromwell foi Lorde Protetor da Inglaterra. Cromwell sentenciou um soldado à morte por seus crimes. A sentença dizia que quando o toque de recolher, dado pelo sino da capela, tocasse à noite, então ele seria executado. A hora chegou e o sino não tocou. Após uma investigação, foi descoberto que a noiva do soldado, que havia sido condenado, ela subiu até a torre do sino, e na hora em que o badalo foi puxado para fazer o sino ressoar, ela se agarrou ao badalo, e o seu corpo agarrado ao badalo não permitiu que o sino ressoasse. Ela foi chamada à presença de Cromwell para dar explicações a respeito dos seus atos. Ela chorou e ela mostrou as suas mãos machucadas e ensanguentadas. Cromwell foi tocado pelo ato dela. Ele disse: o seu amor viverá por causa do seu sacrifício. O toque de recolher não deve tocar hoje à noite. Através do sacrifício daquela mulher que se machucou, o seu noivo foi salvo. Querido, através do sacrifício, Jesus tomou o lugar na nossa execução. O sino do julgamento nunca mais tocará para nós. A prova do seu amor está no seu corpo machucado, ferido, em suas mãos ensanguentadas, por causa do seu amor.
nós vivemos para sempre. Você entende? Então eu termino esse sermão onde eu comecei, com as palavras do Dr. Karl Menninger: o amor é o remédio para a doença do mundo, e de fato é. E se nós queremos saber como o amor se parece, nós podemos ir até a cruz e ver o amor que se fez carne e se sacrificou por cada um de nós. Você gostaria desse tipo de amor na sua vida? Você gostaria desse tipo de amor na sua vida? É só pedir, só pedir. Tal como tudo na vida espiritual, é só pedir. Você pode experimentar o amor de Deus se você apenas pedir. O amor de Deus é o poderoso remédio para a doença terminal que o nosso mundo está vivendo, mas principalmente para a doença terminal que os nossos corações estão vivendo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Quando o Espírito de Deus vem e faz morada em nosso coração, nós começamos a descobrir o verdadeiro amor de Deus. Cabeça curvada, os olhos fechados. Meu querido, você já experimentou o amor de Deus? De fato, você já entregou o controle da sua vida a Jesus Cristo, permitindo que Ele seja dono e Senhor da sua vida? Se você nunca fez isso, ou se você não tem certeza de já ter entregue o controle da sua vida a Jesus, querido, essa noite é a sua noite, é o seu tempo de permitir que o amor de Deus invada o seu coração e faça morada em você. Cabeça curvada, os olhos fechados, eu quero convidar você, meu querido amigo, a fazer uma oração comigo, repetindo-a palavra por palavra. Nessa oração eu quero ajudar você a entregar o controle da sua vida a Jesus. E é aí que você começa a experimentar o verdadeiro amor de Deus, não em teoria, mas em fato, em verdade. Você quer isso na sua vida? Esse amor poderoso que vai mudar você para sempre e fazer de você um novo homem, uma nova mulher? Então ore comigo a oração que eu vou fazer. Cabeça curvada, os olhos fechados. Repita comigo, silenciosamente. As pessoas que estão sentadas ao seu redor, elas não precisam ouvir. Isso é entre você e Deus. Ore comigo. Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Perdoe o tempo que andei por conta própria. Ajuda-me a andar na Tua presença. E quando eu morrer, abre a porta do céu. Deixa-me entrar. Jesus, derrama do Teu amor sobre a minha vida. Faz de mim uma nova pessoa. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você fez comigo essa oração? Seja você quem for, se você orou comigo essa oração, eu quero muito orar por você. Seja você quem for. Se você orou comigo, por favor, aí onde você está, levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você nessa hora. Alguém? Rapidamente. Deus abençoe você, querido. Permaneça com a mão levantada, por favor. Mais alguém? Rapidamente. Quero orar por você. Deus te abençoe também. Isso. Permaneça com a mão levantada. Isso. Você também, Deus abençoe. Você também, Deus abençoe. Mais alguém? Bem alto, levante a sua mão. Quero orar por você. Vamos
Vamos orar por essas pessoas. Alguém perto de você com a mão levantada? Por favor, irmão, irmã, coloque a mão no ombro dele, no ombro dela. Ninguém sozinho nessa hora. Alguém perto de você com a mão levantada? Alguém ali, Ana, por favor, nos ajude. Ali debaixo da caixa de som, isso. Lá atrás também. Alguém pode chegar? Douglas, ajude-nos, por favor. Isso, por favor. Isso. Ninguém sozinho nessa hora tão importante. Vamos orar por essas pessoas. Quero colocar, Senhor, essas vidas preciosas em Tuas mãos, Senhor. Eu sei que o Senhor as conhece. Sei que o Senhor sabe seus nomes. Sei que o Senhor sabe o quanto Jesus as amou. E é por isso, Pai, que eu peço por elas. Segura nessas mãos, Senhor. Dá-lhes a Tua bênção, a Tua graça. Que elas de fato sejam envolvidas pelo Teu amor, meu Deus. E que elas conheçam esse amor que pode transformá-las, fazer delas novas pessoas. Dá-lhes a Tua bênção, Pai, por favor. É minha oração e eu a faço em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.